Bem, vamos ver como estão. Eu ainda estou treinado para fazer audiência, né? Porque já há 3 anos que eu não faço audiência. É sempre bom retomar, né? Bem, Bem, o nome do senhor é José Hermínio Coelho, é isso? Sim. Casado, filiação Hermínio Antônio Coelho, Luzia, né? Conceição, RG, CPF, escolaridade. Qual a sua escolaridade? É nível superior? Não. É o básico mesmo. Sim, básico, né? Nascimento 19 de 1965. Petrolina, né? Pernambuco. Sim. Capital estadual. A renda mensal aproximada, deputado, só para constar aqui, nada exato. A renda é o ganho mesmo de deputado, o salário de deputado. Endereço Rua da Prata, 3598, Rua do Marajó Rondon, é isso? Sim. Assembleia Legislativa, ok. Casado, tem filhos, deputado? Sim, tem 5. 5 filhos, né? Todos vivem sob sua dependência? Sim. Então, ok. Bem, deputado, o senhor já foi citado, né? O senhor recebeu a cópia da queixa-crime, né? O senhor sabe então do que se trata, né? Já teve acesso aqui à narrativa dos fatos, né? E hoje nós estamos aqui para fazer o seu interrogatório e de início eu advirto Vossa Excelência que você não está obrigado a responder as perguntas que eu fizer, né? O senhor tem direito de permanecer em silêncio, mas evidentemente que esse é o momento que o senhor tem para a sua autodefesa, né? Que o senhor poderá apresentar a sua versão aos fatos, enfim, e se defender dessa acusação. Bem, segundo consta da denúncia, deputado, inicialmente, o senhor foi denunciado aqui por injúria e por calúnia, né? Isso, 189, calúnia, né? No recebimento da denúncia, o tribunal recebeu apenas com relação à injúria, né? Afastou o crime de calúnia. Então o processo está prosseguindo apenas com relação ao crime de injúria, em razão de uma mensagem que Vossa Excelência, mensagem de voz, né? Que Vossa Excelência teria postado no aplicativo, na rede social, WhatsApp, onde o senhor teria proferido palavras injuriosas em face do querelante, governador Confúcio Aires Moura. Está aqui na inicial que o senhor recebeu, tem a narrativa dos fatos, e o trecho principal está grifado, né? Onde consta que o senhor teria chamado o governador de pilantra, safado, psicopata, né? E outros nomes dessa natureza. O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos, Excelência, a respeito sobre como isso aconteceu? Bom dia, Excelência, bom dia a todos. Vamos dizer, o que aconteceu, se eu não me engano, a morte do prefeito, não sei se foi dia 4 ou foi dia 5 de janeiro. Deputado, só um objetivo para isso. Não precisa falar não. No dia, eu não sei se foi dia 4 ou foi dia 5 que mataram o prefeito lá, o ex-prefeito que tinha deixado o mandato 4 dias antes, lá de Andreasa, o prefeito Neuri, e mataram ele, parece que à tardezinha. E eu fiquei sabendo pelas redes sociais que o prefeito tinha sido assassinado. Quando foi no outro dia cedinho, às 7 horas da manhã, quando eu acordo, eu olho o telefone, aí vejo lá uma mensagem de voz de um rapaz lá de Cacoal, chamado Diego Maia. E ele vai, e esse Diego Maia, ele tem um grupo chamado Diego Maia do Zap, e tem o particular dele lá, o privado Diego Maia. Aí eu escuto o áudio, aí ele está lá, perguntando o que era que eu tinha para falar sobre a questão da violência. Essa mensagem para o senhor, estava no grupo ou no seu privado? Não, eu estava falando com ele. Quando eu vi Diego Maia, eu achei que era no privado. Tá. Mas só para lá na frente eu explico para o senhor. Quando eu abro, aí ele questiona o que era que a Assembleia está fazendo, foi que a Assembleia fez, o que era que a Assembleia ia fazer com relação à violência e tal, aquela coisa toda. Eu vou e respondo no áudio também. E estou achando que estou falando no privado. Porque eu reconheço que é lógico que as nossas cobranças do governo do Estado, principalmente com relação à segurança pública, a gente sempre cobrou e continuamos cobrando. É lógico que se eu estivesse falando o público ali, eu não falaria
algumas palavras aqui ali, que às vezes eu exagero às vezes, em algumas palavras. Mas, primeiro, quero deixar claro que eu não fiz isso eu pensei que eu estava falando no privado do Diego. Às vezes eu falo até palavras pesadas, mas na própria tribuna da Assembleia eu nunca cheguei a falar, e eu tenho evitado. Eu acho que eu posso continuar fazendo crítica ao governo do Confúcio, continuar e evitar falar palavras. Eu posso fazer o mesmo trabalho evitando palavras que eu sei que eu sei que realmente pode ser um pouco pesada. Mas o objetivo nosso, por que a nossa indignação nesse caso principalmente? Há mais de 2 anos que o prefeito Neuri, eu acho que era várias vezes no mês que eu via ele na Assembleia Legislativa, porque ele era muito amigo do presidente Maurão, e ele falando que estava na lista para morrer. E lá em Andreasa morria gente toda semana. Há anos que morreu lá mais de 20, e numa tal de uma lista. Isso há anos que eu ouvia isso na Assembleia, e inclusive eu cheguei a denunciar na tribuna da Assembleia essa pistolagem toda lá em Andreasa, no município de Andreasa, e cobrava da Assembleia, cobrava do governo uma ação. Como fiz na região de Ariquemes e outras. Porque crime no Estado tem em todo o canto, mas tem algumas regiões que a pistolagem, inclusive a gente escuta todo dia, quem manda matar, quem vai morrer e quem é que mata. Inclusive eu falo isso no áudio. E o governo não tinha nenhuma ação sobre isso. Naquele momento ali eu falei, para falar a verdade, que eu estava muito indignado mesmo, porque eu vi a luta daquele prefeito em cobrar do Estado alguma ação no sentido de evitar, de acabar com que a informação que a gente tinha era que eram uns vagabundos. Inclusive o presidente Maurão conhece que ele é de lá de Andreasa, inclusive tem medo de morrer. E eu falei realmente com muita indignação, e falei e reconheço que realmente exagerei nas palavras, mas infelizmente na questão do governo, eu não errei não, porque realmente, infelizmente, o governo de Rondônia, o governo do governador Confúcio Moura, realmente não tem tratado dessas questões, não dá uma resposta nesse sentido. Porque eu tenho falado, eu tenho evitado, eu tenho pensado todo dia comigo, eu tenho que evitar, porque não precisa. Primeiro, a população nem gosta. Eu sinto isso. Quanto mais eu falo do Confúcio, mais ele tem voto e mais eu tenho menos. É uma coisa, isso não me dá. Mas eu falo, não é nessa questão política, nem querendo se aparecer, eu tirar proveito da situação. Isso é uma coisa minha, saber de nordestino que quando às vezes se fica indignado, fala coisa talvez que não deve. Mas é como eu te falei, mas o objetivo nosso, que é de cobrar, de cumprir, de tentar cumprir o nosso papel, a gente sabe que a gente, infelizmente, é como eu te falei para você, não falei para o público, que eu não falaria aquilo tudo, o palavreado, o objetivo no sentido de responsabilizar o governo, de dizer que o governo realmente não tem ação e não agiu, principalmente com relação àquilo. Aquilo ali eu confirmo em qualquer lugar que a gente falou, é aquilo mesmo. Agora, com relação, quando a gente fala, inclusive os próprios deputados, eu cito também os deputados, que infelizmente também os deputados também, até o próprio presidente Maurão, que é era amigo quase irmão do prefeito, e de lá da cidade, e que infelizmente o Estado como um todo nunca tomou nenhuma atitude. E logo depois desse meu áudio, por incrível que pareça, o Estado foi lá, fez uma operação e prendeu todo mundo. Depois desse bendito, o maldito áudio. Resumindo, você confirma, né, que o áudio é seu? O áudio é meu. Agora, apenas não era para o público. Isso não parece que nem na defesa foi colocado, mas eu tinha falado com o Nelson. Naquele momento, o senhor pensou que estivesse falando diretamente com o rapaz. Inclusive eu estou acordando, é um áudio todo mal gravado, inclusive eu sou fumante, cheio de tosse, todo mal. Não foi ali, eu estou achando que estou falando no privado. E infelizmente era num grupo. Aí aquilo virou, espalhou no estado inteiro e deu nisso. Mas esse grupo, o senhor tem ideia de quantas pessoas?
Não, eu não tenho ideia não, mas eu tenho ele aqui, dá até para levantar. O grupo, eu tenho o privado do Diego Maia, o dele, do rapaz que parece que não sei se ele é jornalista, coisa assim. E tem o grupo. E, infelizmente, porque é amigo do Diego Maia, o grupo. O nome do grupo também chama de. Amigo do Diego Maia. Amigo do Diego Maia. E o dele privado era só Diego Maia. Tá. Aí eu confundi na hora e falei no grupo, achando que estava falando no privado. Entendi. Ok, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, o que eu posso, porque, Excelência, eu não posso, mesmo, porque eu não me apego muito a essa questão, por exemplo, da questão de achar, porque eu sou deputado, eu tenho a imunidade para poder estar esculhambando as pessoas. Não, eu nunca me apeguei a isso. Quando eu falo uma coisa, se eu não fosse deputado, eu falava a mesma coisa. Isso não faz diferença. Para mim, essa questão de imunidade, para mim, não deveria nem existir. Eu acho que a gente tem que falar, e tudo que a gente fala, a gente tem que assumir e responder se a gente prejudica alguém. E a gente confessa que a gente tem, realmente, às vezes, exagera um pouco no palavreado, mas de qualquer maneira, o governador Confucio está aqui e ele é testemunha disso. Nós nunca fizemos isso para chantagear ou para achacar. Tudo isso que a gente sempre tem feito, nós temos feito no sentido de realmente fazer com que o Estado fizesse o mínimo, cobrando. Eu sei que eu tenho procurado e inclusive repetindo. Isso aí eu falei porque eu mudei muito, Confúcio, o próprio governador sabe que eu tenho evitado o palavreado muito chula. Porque, primeiro, eu não sei falar um palavreado também tão intelectual, isso é uma coisa minha mesmo. Eu sou uma pessoa simples mas o palavreado ofensivo, porque isso não dá resultado para nada, e nem ajuda a resolver nada. A nossa intenção, o que eu quero é que o governo faça a política de Estado em todas as áreas, e nesse caso específico de segurança pública, que eu estou vendo todo dia a violência, cada dia toma de conta do Estado, e o nosso efetivo reduzindo. Hoje a estrutura das polícias, cada dia fica menor, a gente vem cobrando e pedindo do governador, e agora mesmo ele está chamando aí uns 500 servidores, mas é pouco ainda para a segurança pública e a nossa luta. Inclusive, vou aproveitar aqui o momento, porque mal a gente se fala, pode ver que eu entrei aqui nem cumprimentei o governador, porque eu não sei se ele me cumprimentaria, mas o objetivo da gente aqui não é politicagem, não é fazer mal a ninguém. O objetivo da gente aqui é que as coisas andassem, que o governo funcionasse bem. Inclusive, eu às vezes falo, o que mais quero é elogiar um dia nossos prefeitos, nossos governadores, as pessoas que estão com a responsabilidade de encaminhar as questões do Estado e dos municípios. Não é. Muitas vezes as pessoas falam, não, a gente tem ódio, tem. Não, a gente não tem nada disso. Infelizmente, a gente erra também. A gente erra, comete erro. E eu não quero, mas não quero com isso, por exemplo, que amanhã ou depois o governo achar que por exemplo, eu assumo minhas responsabilidades, os meus erros, a gente assume, e se Deus quiser procurar errar menos, que a gente vai vivendo e aprendendo. Mas a nossa luta e o nosso objetivo, que é continuar cobrando se for preciso e denunciando, a gente vai continuar. Tá certo. Pergunta, doutor? Sim. Pois não. Tá, bom dia. Bom dia. O senhor falou aí que ficou sabendo pelas redes sociais da morte do então prefeito de André Rodrigues, e que nesse grupo estaria, pergunto, o que a Assembleia está fazendo em relação a isso. O senhor tem essa conversa ainda gravada no celular? Não tenho. Esse áudio do rapaz? Não tem, mas deve ter, porque isso foi espalhou para todo canto aí, mas eu não tenho. Só isso? Uhum. Doutora, pergunta para a defesa? Já foi dito, Excelência, mas eu gostaria só de adentrar no assunto. Uhum. Deputado, o senhor disse que o prefeito, que viu o prefeito Neuri na Assembleia cobrando segurança, era isso? Tentando zelar pela vida? Me explica melhor. O motivo da presença dele lá, você sabe?
o Neuri, desde a época que eu era presidente, que ele já falava isso, mas principalmente depois que o Maurão assumiu, o Neuri estava quase toda semana na Assembleia e falava da lista, que ele estava na lista para morrer. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que estava nessa lista. E foi pedido providência para o Maurão muitas vezes, para a Assembleia. E o Maurão pedia para o governador. Eu não tenho bem certeza absoluta, mas eu acredito que teve reunião do Maurão com o governador Confúcio e o Neuri para tratar desse assunto. Eu não sei, o governador pode até confirmar isso, mas que eu vi muitas vezes o Maurão, o Neuri falando isso, e o Maurão dizendo que ia se encontrar com o governador. Que ia se encontrar com o governador para tratar desse assunto, com certeza, isso foi várias vezes. Ele peregrinava na Assembleia com relação a essa... Além de correr atrás dos problemas do município, do dia a dia, que ele era um batalhador, né, principalmente na questão da agricultura, sempre ele falava dessa situação, porque foi vários, se eu não me engano, foi vereadores, secretários, empresários, taxistas, foi muita gente que morreu nesta... E essa pistolagem lá, que segundo a informação que a gente tinha, era uma família, era um grupozinho lá, parece de 2 ou 3 irmãos, que fazia toda essa matança. E a gente denunciou isso várias vezes. E o Maurão conhece todo mundo, que o Maurão é de lá. E eu sei que o Maurão, inclusive, tem muito medo, tinha medo até de falar desse assunto. Também já ficou dito, mas ficou subentendido, mas só para deixar explícito, o senhor, quando falou, quando mandou aquele áudio, o senhor tinha a intenção de denegrir a imagem do governador ou foi na intenção de cobrar pela segurança do Estado? Eu não... Assim, eu não quero... É o doutor, ele pode dizer... Não, o doutor advogado fez uma pergunta subjetiva. É objetivo. Eu não entendi, mas como é defesa, né, e ele é o réu, a subjetividade é inerente à autodefesa. Então... Não, nunca, eu tenho... A gente teve vários problemas e ainda temos, eu e o governo do governador Confúcio. E eu sei que não vai acabar os problemas que a gente tem, até porque teve muitos de ambas as partes, e eu sei que jamais a gente, infelizmente, mas eu me arrependo de às vezes, algumas, principalmente do palavreado, do objetivo das cobranças, das denúncias, não. Entendi. Porque a gente nunca inventou. Tudo que mas infelizmente o palavreado, às vezes de palavras, às vezes e jamais, como eu te falei, não falei isso em público de jeito nenhum, eu falei aquilo porque, inclusive jamais eu tenho coragem de postar um áudio daquele para ninguém, um áudio mal gravado, eu não tinha nem acordado direito, não tinha lavado nem o rosto ainda mas como eu te falei para você, eu fiquei tão indignado, eu sou uma pessoa que eu me indigno muito com essas coisas. E com esse fato, principalmente, porque eu vi quando eu lembro do Neuri, o que aquele homem lutou para denunciando e cobrando para que ele morresse da forma que ele morreu, aquilo me deixou muito... E eu realmente falei, mas falei no público jamais, se eu estivesse falando para o coletivo, jamais eu falaria aquelas palavras, até porque a cada dia eu penso, mas na hora que eu for falar qualquer coisa do governo do Confúcio, falar qualquer coisa, me acalmar o máximo possível para que a gente não faça nenhuma palavra ofensiva à pessoa do governador. E já, inclusive, estou aqui na presença do governador, ele não é obrigado a me desculpar ou me perdoar nada, mas todo o palavreado que eu fiz, no sentido pessoal, que de qualquer maneira ficou como pessoal que ofendeu o governador, eu peço desculpa e perdão para ele, porque isso não ajuda em nada. O que ajuda é a gente cobrar com sabedoria, enfim, isso é a intenção nossa. Tá certo. Mas é uma coisa. O senhor lembra mais ou menos o horário que foi mandado esse áudio? Eu não sei se foi 7 horas, 7h, 8 horas, mas foi cedo, foi bem cedo. Eu lembro que na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu vi, parece que era um trem que eu abro em cima desse... Porque eu respondo tudo. Eu sou talvez um dos... Pelo menos as pessoas falam. As pessoas dão bom dia, na hora eu já respondo bom dia. Eu respondo tudo, infelizmente, desse zap, eu até detestava zap, e viciei nesse trem que toda hora como as pessoas falam comigo, eu respondo. Aí por isso que eu tenho muitos
grupos e privado, eu tenho muitos, porque as pessoas entram em contato comigo e tudo que eles pedem de informação ou de tudo, a gente está sempre respondendo. Satisfeito, excelente. Ministério Público, pergunta, doutor? Informação. Há quanto tempo o deputado fazia parte desse WhatsApp? Quanto tempo aproximadamente? Desse grupo? Desse grupo de WhatsApp? Poucos dias. Isso aí dá para verificar, eu não sei como se dá para saber, mas foi poucos dias. Eu acredito que será não tinha um mês. Porque eu comecei mesmo a usar esse zap a partir, eu não sei se foi novembro ou dezembro do ano passado. Isso foi início de janeiro. E eu não conhecia pessoalmente esse Diego Maia, conheço ele agora. Nem sabia que era Diego Maia. Não conhecia ele pessoalmente. Esse rapaz, eu estou respondendo para ele. Eu tenho um áudio dele onde ele questiona a questão da morte do prefeito e o que é que a Assembleia falava sobre aquilo, o que era que eu falaria sobre aquilo, e eu fui e falei. Respondi ele, né, nesse bendito áudio aí que nós estamos aqui exatamente por causa dele. A segunda pergunta seria exatamente se o senhor conhecia, quando o senhor respondeu o WhatsApp, o senhor não conhecia ou já o conhecia há poucos dias, há pouco tempo? Quem? O Diego. Não conhecia. Eu conhecia ele só pelo zap. Pessoalmente, não. Conhecia o Diego Maia, eu fiquei... Para mim, o Diego Maia era igual qualquer outro cidadão comum que falava comigo. Ficou diferente a partir disso, porque foi através desse áudio que criou toda essa coisa toda. Inclusive, quando eu falo com ele, eu digo, olha, Diego, você que é responsável por... Mas ele não teve culpa, que não foi ele que... Eu não falei no privado e ele espalhou por... Não, infelizmente eu estava falando no grupo mesmo. Então, naquele momento, o senhor não conhecia pessoalmente? Não conhecia, não. Eu conheci o Diego Maia agora. Agora eu conheço ele há 2 meses atrás que... Um mês, parece que eu tive em Cacoal e conheci ele pessoalmente. Agora, pelo zap, a gente falava todo dia. Principalmente depois disso. Que aí ele ficou... Qualquer coisa que ele tinha de política, ele já falava comigo. Aí eu já, muitas vezes... Porque muitas vezes as pessoas, qualquer coisa no sentido de crítica do governo, porque praticamente quem faz oposição ao governo Confúcio, oposição, não sei nem se isso é oposição, o único deputado que faz crítica ao governo no Estado sou eu. Aí as pessoas que têm qualquer questionamento nesse sentido, aí a gente é muito procurado. Ele procura a gente sempre nesse sentido. O propósito desse WhatsApp, desse grupo, o senhor sabe qual que seria o propósito? Não. De ter criado esse WhatsApp, quando o senhor entrou, qual era o propósito dele? O objetivo, né, do contato da existência dele. Desse grupo, desse Diego Maia? Não, eu acho que ele é de Cacoal, porque Cacoal tem vários grupos deles lá, pelo menos que eu acompanho. Hoje virou muita moda esse negócio de grupo de WhatsApp. E é muito bom, a população participa bastante dos grupos. Eu acompanho, não tenho tempo de acompanhar todos bem, mas eu vejo a forma que eu estava vendo esses dias a Assembleia criou um auxílio alimentação de R$6.000 e o WhatsApp derrubou, que pressionou e fez o deputado voltar atrás. Isso. O objetivo do grupo é o objetivo como a maioria. Eu não sei se o senhor tem acompanhado os grupos de WhatsApp. Mas não é amizade, se é político, se é notícia. Notícia política, eles são bem. Tem uma concorrência lá desse grupo, parece Diego Maia, com um Cacoal sem rodeio. Mas você vai. É muito política, cobrando do município, apontando. Uns defendendo, outros criticando, outros apontando propostas, ideias, enfim, é muito bom alguns grupos. Tem uns que é de fofoca, esse delatar eu não delato, tem grupo nenhum. Quem me adiciona eu não delato, mas eu não acompanho. Já esses grupos que são bem participativos no dia a dia e que me questionam de vez em quando, porque tudo que eles me questionam eu respondo. Aí a gente pessoas que não estão. Inclusive não tem outros. O único problema que teve foi exatamente esse áudio que foi gravado nesse grupo. Mas não tem, é um grupo normal de WhatsApp, como a maioria deles. No sentido, eu acho, de participar no dia a dia dos problemas da vida política do município e do Estado. Apenas uma última pergunta, não sei se ela
ela tem um propósito assim, claro, mas é o seguinte, quando o senhor abriu o WhatsApp logo pela manhã, nele havia uma pergunta do Diego para o senhor observou também outros comentários ali de outros participantes, ou a última mensagem era dele e o senhor respondeu em seguida, ou a mensagem dele estava entre outras e o senhor respondeu a dele apenas? Não, eu me recordo muito bem. Quando eu abri, eu não sei, parece que é um trem mesmo. Tudo era para acontecer mesmo, esse trem, para a gente estar aqui agora. Que quando eu abri, estava em cima o áudio. Foi o primeiro que eu abri, quando eu abri, eu já respondo. É como eu falei, eu respondo todos. Agora, para cima, quando ele faz esse áudio me questionando, aí vinha, parece desde a noite anterior, que o prefeito tinha sido assassinado, vinha um monte, porque Andreasa e Cacoal é lá. Praticamente, Andreasa era distrito de Cacoal. Inclusive, no dia que ele morreu na tardezinha, no outro dia ele assumia a secretaria do município lá da prefeita Glaucione. Aquilo impactou muito a morte do Neuri lá em Cacoal. Aí tem o áudio dele me questionando, aí parece que antes tinha muita coisa lá, as pessoas falando da pistolagem de Andreasa. Dessa matança toda que vinha acontecendo, ocorrendo em Andreasa. Aí ele quando eu falei, parece que estava na agulha mesmo, parece que ele tinha feito há pouco tempo, há poucos minutos, e eu já entro falando e falei muita coisa que talvez não deveria ter falado. Mas é como eu falei, mas a coisa é mais ou menos aquilo ali. Eu só reconheço que errei no sentido de ter falado palavras que jamais eu vou falar em público, algumas palavras que eu falei com relação ao governador. Agora, com relação à questão da situação lá, é aquilo mesmo. É aquilo mesmo. Infelizmente, o Estado não ouviu nem o prefeito Neuri, que cobrou, e o governo sabia disso há tempo, o presidente Maurão, a Assembleia toda sabia, eu cito no áudio que a Assembleia toda sabia, e inclusive nunca me questionaram, nunca ninguém, nem a Assembleia, nem o Estado vieram me questionar, porque eu falei, deputado safado, o governador não sei o que, vieram me questionar isso. O fato mesmo que era o mais importante, todo mundo sabe que infelizmente, a forma que a gente se expressa cria toda essa... Eu podia ter me expressado até melhor, com o mesmo sentido, e a gente não estaria aqui, porque não precisava eu xingar o governador da forma que eu xinguei. E o objetivo fosse talvez até... Mas às vezes infelizmente, eu reconheço e vou evitar, porque não vale a pena. Não vale a pena. O governador erra, eu também erro, todos nós erramos, e não é porque a gente erra que eu tenho que chamar de pilantra. Infelizmente eu tenho... apesar que... Isso não me faz bem. Isso, infelizmente, eu reconheço que erro, e eu vou nem de falar isso. Porque se eu tivesse falado publicamente, eu já tinha respondido publicamente e até pedido desculpa. E que eu sei que também não ia resolver, mas reconhecer que eu errei, exagerei com palavras que ofendem diretamente a pessoa do governador. Não satisfeito tanto? Satisfeito. Esqueci de uma questão que eu estava no início. Você já respondeu algum processo de natureza criminal antes desse? Não, Excelência, acredito que não. Okay. Parece que eu respondo um bocado assim, parecido com esse aqui, eu respondo alguns. Não, é só para registrar. Até porque depois a gente pode fazer juntar aqui as certidões necessárias, né? Ok. Então, para encerrar, algum detalhe mais que eu queira acrescentar? Não, eu só quero aproveitar aqui um momento aqui e pedir para o nosso governador dar uma atenção maior para nós. Eu sei que tem problema de orçamento, mas que para a gente... Quanto aos fatos aqui, quanto ao processo? Quanto os fatos é isso mesmo. Tudo que a gente falou no sentido da omissão do Estado com relação à situação do problema da violência, a gente reafirma. Com relação
E aquilo que a gente falou, eu não falei isso publicamente, eu não sei se isso vai ajudar em alguma coisa. Eu vou decidir que daqui para frente eu evite de falar qualquer tipo de palavra que venha ofender a pessoa do governador e a qualquer outro cidadão desse estado. Então, está encerrado.